Achou aí? Jeremias 31, versos 16 e 17. É o texto da nossa reflexão nesta noite aqui. Eu quero convidar você mesmo assentado como você está, a ler comigo esses dois versos. Nós vamos olhar uma abrangência maior no capítulo 31, mas esses dois versos aí, eu queria focar nesse início aqui. Eu convido você a ler comigo na versão que está aí na projeção. Vamos lá? Assim diz o Senhor: contenha o seu choro e as suas lágrimas, pois o seu sofrimento será recompensado, declara o Senhor. Eles voltarão da terra do inimigo. Por isso, há esperança para o seu futuro, declara o Senhor. Seus filhos voltarão para a sua pátria. Amém? Sabe que o livro de Jeremias, em linhas gerais, é um livro triste, não é? Se você pegar e ler o livro, você percebe que o livro ele tem uma tonalidade muito melancólica. É um livro triste, inclusive, popularmente se diz que o profeta Jeremias é um profeta chorão, né? Colado em Jeremias tem Lamentações de Jeremias, né? Que é um livro escrito por ele também, cheio de choros, lamentações, né? Então, assim, acaba sendo um livro bastante triste quando você lê. Mas os capítulos de 30 a 33, nós temos uma atmosfera um pouco mais eufórica, de alegria, um otimismo maior. E é justamente nesse trecho que nós estamos lendo aqui, e isso por conta de prescrições que Deus dá, de profecias que Deus acaba lançando, dando notícias melhores para o povo de Israel, que era o alvo dessas profecias de Jeremias. A orientação do versículo 16 que nós lemos aqui é: reprime a voz de choro, contenha o choro, contenha as lágrimas dos teus olhos. O verso 15, que é o verso anterior, está dizendo que ouve-se uma voz em Ramá, e diz que esta voz é de pranto e de amargo choro, e quem está chorando é Raquel. E diz que Raquel está chorando por seus filhos, e ela se recusa a ser consolada. Raquel, uma menção àquela Raquel e Lia, né, as esposas de Jacó, dando a entender aqui que os filhos de Israel, como diz o texto, já não existem mais, porque estes filhos de Israel foram levados cativos para a Babilônia. E nós sabemos pela história que 70 anos eles ficaram cativos lá, presos num sistema da Babilônia. E então esta profecia está voltada para isso, dizendo: para de chorar, né? Não precisa chorar mais, porque havia esse pranto em função disso, né? O nosso povo, pessoas nossas estão fora do nosso país, cativas em alguns lugares por aí. Eu tenho um certo temor que quando você ouve essa expressão, né? Reprime a voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, que você lembra do teu pai e da tua mãe. Porque é muito provável, se você já não ouviu, você que é mais novo talvez ainda vai ouvir, né? Um dia que você chora, o pai e a mãe dizem assim: engole esse choro. Você já ouviu teu pai e tua mãe dizer isso, né? Engole esse choro. Mas cuidado, porque a expressão não significa isso. Porque quando a gente fala para o filho: engole esse choro, é porque o choro do filho te incomoda. Você quer que ele engula esse choro mesmo, né? Mas quando Deus diz para nós: reprime a voz de choro, ou contenha as suas lágrimas, não é porque as nossas lágrimas estão incomodando a Deus, não é isso. Mas é porque Deus está dizendo: você não precisa chorar. São coisas diferentes, não é? Não é porque o choro está me irritando, é porque você não precisa. Não há necessidade de chorar. Você vai perguntar: mas por quê? Por quê? Se diante de uma situação tão calamitosa que o povo estava vivendo, por que não chorar? Por que eu tenho que reprimir o meu choro? Existem outros textos na Bíblia que nos dão ilustrações disso, né? Por exemplo, quando aquela viúva que morava em Naim está saindo do sepultamento do seu filho, a Bíblia diz que é o filho único dela. E obviamente uma mãe acompanhando ali o chamado féretro, ela está chorando. Diz que Jesus se aproxima dela e diz assim: não chore.
Como não chorar? Né? Como não chorar num velório, quando o único filho que eu tenho morreu? Né? Outro episódio, o episódio de Apocalipse capítulo 5, que é uma cena celestial. E é uma cena interessante porque diz que João, que é quem escreve esse texto, ele é convidado a estar ali no céu, e diz que quando ele está lá, aparece um livro escrito por dentro, por fora, e esse livro tem selos, 7 selos. E aí, diz que aparece um anjo, e diz assim: quem é digno de abrir o livro e desatar esses selos? E aí então diz que a resposta no versículo 3 de Apocalipse 5, diz assim: e ninguém no céu, ninguém na terra, ninguém debaixo da terra podia abrir o livro, se quer olhar para ele. O que o João faz? O João chora. Tem que chorar, ué, né? Porque, puxa vida, eu estou numa cena celestial, estou numa experiência celestial, tem um livro importante, ele precisa ser aberto, ninguém consegue abrir. Não tem ninguém para abrir. Diz que João chora. E aí então vai dizer o texto que um dos anciãos vai se aproximar do João e vai dizer para ele assim: ó, não chora, não chora. Como não chorar, né? Diante de situações tão dramáticas assim. Por que você está chorando, hein? Por que você anda chorando? O que te faz chorar, afinal de contas? Há pessoas que não escondem que estão chorando, né? Tem gente que chora o tempo todo, né? Em todos os sentidos, com lágrimas, com palavras, no Facebook, né? No Instagram, todas as frases que ela seleciona são frases de choro. Ela está sempre reclamando de alguma coisa, lamentando alguma coisa. Há pessoas que são assim. Você perguntar para ela, tem pedido de oração? Ela vai chorar. Você chamar ela para orar na frente, ela vai chorar. Pedir para ela cantar, ela vai chorar. Pede para ela dar uma palavrinha de testemunho, ela vai chorar. Porque ela não esconde o choro, ela chora o tempo todo. Tem gente que é assim. Tem gente que tem vontade de chorar, mas não chora, né? Conhece gente que agora vai chorar, não chora. Tem gente que é assim, né? Reprime o choro. E tem gente que chora, mas esconde que está chorando, né? Que não gosta de se expor. Sabe-se que está chorando. Mas, se você perguntar, está tudo bem? Ela vai dizer, tudo bem. Não tem problema nenhum, não. Porque eu não gosto de ficar demonstrando, né, que eu estou chorando, estou incomodado ou coisas assim. Mas a palavra de Deus está nos instruindo que, como no modelo que está acontecendo lá, uma situação trágica, seja qual for a tragédia que você esteja vivendo, com o filho, com a mãe, com o pai, a sua vida pessoal, profissional, né? Financeira, sei lá, familiar, você não precisa chorar. Deus está dizendo, contenha suas lágrimas. Para de chorar, seja escondido, seja escancarado, né? Seja choro reprimido, mas pare de chorar. E como que eu posso fazer isso, né? Como é que é possível eu reprimir o meu choro? Em primeiro lugar, é possível a gente reprimir o choro quando nós compreendemos que o Deus soberano em quem nós cremos tem um plano. Ele tem um plano. Se você olhar para Jeremias 31, ele fala de um plano, né? Existe um plano. Se você olhar, por exemplo, o versículo 3, de longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno, eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. E aí vem uma série de aindas. Ainda te edificarei, ainda serás adornada com os teus adufes e sairás com o coro dos que dançam. Ainda plantarás vinhas. E versículo 6 vai dizer, porque haverá um dia em que gritarão os atalaias na região montanhosa de Efraim, levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Presta atenção numa coisa, você pode não entender os planos de Deus, mas é preciso compreender que Deus tem um plano, tem algo planejado, né? Tem um esquema de Deus. Por isso, não precisa chorar, né? Por isso que às vezes crianças não precisam chorar também, porque o papai tem um plano, né? Talvez você tenha memórias da sua infância, quando acabava a energia na sua casa, por exemplo. Pavor de uma criança com escuro. Mas ela sempre vai pensar assim, papai e mamãe têm um plano, né? Deve ter uma vela escondida,
uma lamparina em algum lugar, algo vai acontecer. Mas a criança, ela sempre compreende que se eu correr para o pai e para a mãe, o pai e a mãe têm um plano. Se alguém estiver brigando comigo, eu posso correr para os braços do pai. Ele tem um plano. Como me proteger, como me deixar sair daquela situação. Quando é que você pode reprimir o seu choro? Quando você entende que Deus tem um plano. Você não vê. Você não consegue entender. Mas você precisa compreender. Deus tem um plano. Talvez as coisas não se encaixam na sua vida, não é? Você fica dizendo assim, tem que chorar, porque as coisas não estão se encaixando. Mas Deus tem um plano. Às vezes você está olhando para um tapete que está sendo tecido. Você está olhando as costas de um tapete. Parece que não tem sentido nenhum. Mas o plano de Deus é o lado da frente do tapete, onde tem um desenho. E é aquilo que você não está olhando. Porque você não está entendendo que Deus tem um plano. Deus trabalha com planos. Deus tem estratégias, coisa que nós somos ruins para isso, né? A gente não planeja. Nós somos sempre assim, pessoas que fazem coisas de última hora, sem planejamento. Mas Deus não funciona assim. Deus tem planos. A nossa vida está planejada já. Não é? Davi entendia isso no Salmo 139. Todos os meus dias estão escritos e determinados antes que qualquer deles exista. Deus tem um plano. Eu é que não sei, eu é que não vejo, mas Ele tem um plano. Por isso, se você está chorando, ou quando você tiver vontade de chorar, pensa nisso. Eu posso engolir o meu choro, mas não é porque o choro está incomodando a Deus. Eu posso engolir meu choro porque Deus quer que eu entenda que Ele tem um plano. Não se desespere. Existe um plano, um esquema de Deus. E eu estou vivendo dentro desse esquema que eu não estou vendo. Mas o fato de eu não ver não significa que isso não exista, que não esteja lá. Existe um plano que Deus tem para mim. E eu estou caminhando dentro desse plano. Outra forma que a gente pode pensar assim, como que eu posso reprimir o meu choro? Como é que diante de situações que eu vivo eu posso parar de chorar? É conhecendo o caráter de Deus. Conheça ou reconheça o caráter de Deus. A gente ouve muitos crentes dizendo assim, mas Deus não podia deixar isso acontecer comigo. Talvez o mais sábio seria dizer assim, ó, pelo que eu conheço do caráter de Deus, isso não está acontecendo comigo à toa. Entende a diferença? Não é questionar, Deus, mas por que o Senhor está deixando isso acontecer comigo? Não, você deveria afirmar assim, ó, pelo caráter que eu conheço de Deus, o meu pai é um pai bom. Isso não está acontecendo comigo à toa. Alguma proposta tem nisto. Eu é que não estou vendo. Se você olhar para Jeremias, capítulo 31, versículo 8, ele diz, eis que os trarei da terra do norte, e os congregarei das extremidades da terra, e entre eles também os cegos e aleijados, as mulheres grávidas e as de parto, em grande congregação voltarão para aqui, virão com choro, e com súplicas os levarei, guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por caminho reto em que não tropeçarão. Deus está revelando ao povo, eu sou bom. Por isso pode parar de chorar. Que quem está cuidando desses planos, dessas estratégias, é um Deus bom, não é um Deus ruim. Se você observar, aí mesmo em Jeremias, o capítulo 29, voltando um pouquinho, versículo 11, Deus vai dizer assim, ó, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Porque você não conhece. Deus está dizendo, eu conheço. Aí diz assim, planos de fazê-los prosperar, e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro.
Deus está dizendo, eu sei que pensamento eu tenho sobre você, ou para você. Pensamentos de paz e não de mal, diz uma outra versão. Porque Deus é bom. Então você pode parar de chorar quando você conhece esse caráter de Deus. Eu sei que quem está no comando é um bom Deus. É um Deus bom. Ele não há de deixar nada de mal acontecer comigo. Por isso eu posso me aquietar. Saber que existe um Deus. E não é um Deus qualquer. É um Deus bondoso. O caráter dele diz isso. Em último lugar, nós podemos reprimir o nosso choro, conter nossas lágrimas, confiando na solução de Deus. Você acha que aquilo que estava acontecendo ali com Israel não tinha solução? Não tinha solução do ponto de vista humano. 70 anos que esse povo foi embora. São mães que choram por seus filhos, que nunca mais viram, não é? Que durante esse tempo acabaram indo para lá. São pessoas que sofrem porque parentes foram para lá, nunca mais voltaram. Talvez de alguma maneira recebessem notícias de pessoas que estivessem lá, que nasceram lá, sobrinhos, netos. Cadê esse povo? Mas Deus tinha uma solução. Versículo 10 vai dizer, ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai nas terras longínquas do mar. E dizei, aquele que espalhou Israel, o congregará e o guardará como pastor ao seu rebanho. Deus estava dizendo, eu tenho solução. Eu tenho solução. Você pode parar de chorar, porque você não vê solução, mas eu tenho solução. O próprio versículo 16 e 17 que nós lemos, ele está dizendo, reprime a tua voz de choro, as lágrimas dos teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras. Por isso você pode parar de chorar, porque tem solução. E ainda diz, a esperança para o teu futuro, diz o Senhor. Nem tudo está acabado, Deus estava dizendo para o povo. Pode parar de chorar. Porque Deus tem plano. O plano que Deus tem é comandado por meio de bondade. E esse plano leva a uma solução. Coisa que eu não estou vendo. Mas Deus tem uma solução. Se você voltar àquelas histórias que nós vimos no início, né? A mulher que perdeu o único filho, a viúva de Naim, Jesus diz, não chore. Por quê? Porque ele tinha solução. O que ele fez? Ele ressuscitou aquele menino. Devolveu o filho. Quando o ancião diz lá em Apocalipse, não chore para o João, que logo em seguida ele vai dizer, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu e o livro ele vai abrir. Deus tem solução. Não tem ninguém no céu, na terra, debaixo da terra que possa abrir o livro. Mas tem um, que é o Messias, que venceu. Ele pode abrir o livro. Deus tem solução. Somente quando você confiar que Deus tem uma solução, é que você vai parar de chorar. Que você vai enfrentar a vida de uma maneira melhor. Conhece Charles Chaplin? Eu sei que o Chaplin ele é muito conhecido pelo Carlitos, né? Pelas cenas de humor, pelo cinema, aquele cinema antigo, né? Em branco e preto, mudo ainda. Mas o Charles Chaplin, ele também escreveu algumas coisas. E existem alguns textos deles que são textos muito preciosos. E um desses textos, ele fala da vida. E quando você lê esse texto, você percebe que você poderia falar da sua vida. Quando ele diz assim, eu já perdoei erros quase imperdoáveis. Eu já tentei substituir pessoas insubstituíveis. E já tentei esquecer pessoas inesquecíveis. Já fiz coisas por impulso. Já me decepcionei com pessoas quando nunca pensei que iria me decepcionar.
mas também já decepcionei alguém. Já abracei para proteger. Já dei risada quando não podia. Já fez isso? Quando encontra uma notícia triste, você vai lá e ri. Eu não podia ter rido, mas eu ri. O Chaplin está dizendo, eu já fiz isso. Já dei risada quando não podia. Eu fiz amigos eternos. Eu amei e fui amado, mas também já fui rejeitado. Já fui amado e não amei. Ele prossegue dizendo, eu já gritei e pulei de tanta felicidade. Eu já vivi de amor e fiz juras eternas. Quebrei a cara muitas vezes. Eu já chorei ouvindo música e vendo fotos. Eu já liguei só para escutar uma voz. Eu já me apaixonei por um sorriso. Já pensei que fosse morrer de tanta saudade. E tive medo de perder alguém especial e acabei perdendo. Mas vivi, ele diz. E ainda vivo. Não passo pela vida. Ele termina o texto dizendo assim, bom mesmo é ir à luta com determinação, abraçar a vida e viver com paixão, perder com classe e vencer com ousadia. E ele vai terminar com essa frase aqui, quando ele diz, porque a vida é muito para ser insignificante. Já pensou nisso? A vida é muito para ser insignificante. Já pensou que a sua vida é muito para ser insignificante? Para você vir ao mundo, precisou que o seu pai encontrasse a sua mãe. E mais que isso, o seu pai teve que ter um encontro íntimo com a sua mãe. E mais que isso, para você ter vida hoje, foi necessário que o seu pai tivesse um encontro com a sua mãe, um encontro íntimo, no dia que a sua mãe estava, como a gente diz, né, no período fértil. Mais que isso ainda, para você existir hoje, foi necessário que a sua mãe abrigasse um espermatozoide de milhões de espermatozoides que estavam indo em direção daquele óvulo. E dizem os especialistas em genética que se porventura outro espermatozoide ovulasse a sua mãe, não seria você, seria outra pessoa. Que não faria a menor diferença para o teu pai e para tua mãe. Porque afinal de contas a gente está esperando alguém. E quem vem, a gente pensa assim, é quem tinha que vir. Mas faria diferença para você. Porque você não seria você. Concorda comigo? Poderia ser alguém mais bonito que você, mais feio que você, né? Mais alto que você, mais magro que você, né? O olho mais claro, mais escuro, sei lá. Mas não seria você. Para você vir ao mundo, o cordão umbilical, que é tão comum estar envolvido no pescoço de uma criança na barriga da mãe, não te enforcou. E se enforcou, você sobreviveu, né? E dos muitos partos que se tem nas maternidades tão difíceis, você nasceu, sobreviveu. Alguém te ajudou, não deixando faltar nenhuma vacina para você. Você não morreu de meningite, nada dessas coisas, né? Está vivinho até hoje. E o melhor de tudo é que a vacina fez efeito. Porque muitas vacinas que são aplicadas no ser humano não fazem efeito, deixam sequelas para o resto da vida, né? Mas fez efeito. Você está entendendo o que eu estou dizendo? A vida é muito para ser insignificante. Se você está vivo, não é para chorar a vida inteira. Se você está vivo, é porque Deus tem um plano para você. Se você está vivo, é porque esse Deus bondoso escolheu você para viver. Porque se outros dessas inúmeras combinações de fatores tivessem acontecido, você não estaria aqui. Seria outra pessoa, não seria você. Deus agiu com bondade na sua vida. Entenda que você pode parar de chorar. Porque naquilo que você não vê solução nenhuma, Deus tem solução para você. A vida é muito para ser insignificante. Não deixe que a sua vida seja um vale de lágrimas. Você não precisa disso. Você pode caminhar com Deus, entendendo, eu não compreendo, eu não vejo,
Mas Deus tem um plano. Um plano de bondade. Lá no final tem solução, que eu não estou vendo ainda. Mas Deus tem. E eu posso confiar nisso. E posso parar de chorar. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar. E nós vamos encerrar esse culto cantando: só em Ti confiarei, eu nada temerei, porque eu sei que vivo o Senhor está. Vamos orar e depois nós vamos cantar, assim encerrando o nosso culto nesta noite. Pai, nós queremos Te agradecer. Tua palavra, ó Deus, traz vida ao nosso coração. E nós somos encorajados por ela, ó Deus, porque se não estamos chorando agora, nós podemos ainda chorar no futuro. E queremos, ó Deus, que, ainda que seja em tempos futuros, o Senhor possa aguçar a nossa memória para aquilo que nós ouvimos nessa noite aqui. Nós podemos conter as nossas lágrimas, porque nós reconhecemos, o Senhor tem um plano para as nossas vidas. Nós conhecemos o Teu caráter. O Senhor é um Deus que age em bondade. As Tuas misericórdias, o próprio Jeremias escreveu, se renovam todas as manhãs. Como se fosse um processo natural de qualquer coisa na natureza. Como o sol nasce de manhã, a Tua misericórdia se renova sobre nós. E ó Deus, nós Te louvamos, porque as soluções que nós não enxergamos, o Senhor as tem. E o Senhor aplica em nossas vidas. Ó Deus, queremos sair deste lugar com o coração aliviado, podendo, ó Deus, enxugar as nossas lágrimas, porque nós estamos vivos e isso tem um significado extremamente importante. Estamos vivos porque o Senhor quer. O Senhor nos escolheu no ventre da nossa mãe. E nós somos o que somos porque o Senhor determinou que fosse assim. E nós queremos, ó Deus, ter uma caminhada de confiança nesta semana. Para que, ó Deus, o nosso anseio seja viver para sempre com o Senhor. Oramos, ó Deus, com muita gratidão por isso. E o fazemos em nome de Jesus. Amém e amém.